Olá, amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para o nosso encontro semanal aos domingos para a reflexão do Evangelho Dominical. Uma saudação especial a todos vocês que nos acompanham aqui no canal Liturgia, Fé e Vida e as amigas e amigos que nos acompanham através da Rádio Estela Brasil. Nós queremos recordar hoje com muita alegria o dia 29 de julho, onde nós celebramos a nossa live do 4º aniversário do canal Liturgia, Fé e Vida. E nesse dia fizemos um pouco a memória do canal e a irmã Leni Monfardini, das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, congregação fundada por Santa Paulina e que faz parte do governo geral da congregação, fez o anúncio de Santa Paulina como padroeira do canal Liturgia, Fé e Vida. Então, a partir do dia 29 de julho, nós temos Santa Paulina como padroeira do nosso canal. Obrigado às irmãzinhas por toda a tratativa que foi feita e também pela disponibilidade de conceder o título de Santa Paulina como padroeira do canal. Nossa eterna gratidão. E agora, no íntimo do seu coração, conversando você e Deus, coloque todas as suas angústias, todas as suas alegrias, tudo aquilo que você quer render graças, todos aqueles pedidos que você necessita. Coloque tudo no colo de Deus. Confie em Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, mas Ele sempre está presente no nosso tempo, caminhando conosco. E por isso, nesse momento de silêncio, de oração pessoal, faça a sua recordação da vida, colocando no colo de Deus toda a sua vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu:
A obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs, irmãos, amigas, amigos, estamos iniciando o mês de agosto. E no mês de agosto, a Igreja no Brasil reserva para fazermos a memória das vocações da Igreja, para refletirmos sobre o chamado de Deus em nossa vida. Toda vocação é um chamado. Não é só ser sacerdote, ser religioso, religiosa, ser catequista, mas todos os chamados, toda vocação é um chamado. É um chamado de Deus para nós seres humanos. E que para ser realmente uma vocação, precisamos dar a nossa resposta. E de preferência que essa resposta seja um sim, eu aceito. Assim como fez Maria quando ouve a saudação do anjo e diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Esta é a vocação. A vocação à vida, em primeiro lugar. A vocação ao amor, a vocação à fé. E depois, as vocações específicas para os ministérios ordenados, consagrados e leigos na nossa Igreja. A liturgia da palavra deste final de semana, o 18º domingo do tempo comum, nos traz uma reflexão muito rica em relação ao pão, a imagem do pão. E também nos traz as 3 grandes formas que Deus se revelou à humanidade. Na primeira leitura, Deus dá o pão ao povo no deserto. Aqui nós temos a revelação parcial de Deus, onde ele se revela a um profeta, a um patriarca, e este revela a sua mensagem ao povo. Jesus no Evangelho vai nos dizer que é o pão da vida, o enviado de Deus, aquele que traz o grande sinal, a revelação plena de Deus. Já na segunda leitura, o alimento com o pão da vida deve fazer com que o cristão se reconcilie constantemente consigo, com Deus, com os irmãos e irmãs e também com a natureza. E esta é a revelação sacramental. Então nós temos a liturgia da palavra com toda esta riqueza neste final de semana, nos trazendo o sinal do pão. O 18º domingo do tempo comum convida-nos a sermos sinal de pão aos nossos irmãos e irmãs. Mas um sinal de pão, não somente o pão físico, que mata a sede física,
mas o sinal do pão da palavra, do pão da escuta, do pão da partilha, para que possamos saber escutar, saber partilhar, compreender os sinais, as angústias, as partilhas de vida dos nossos irmãos e irmãs. Por isso que o Salmo de resposta nos pede para cantarmos: o Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu no maná, no deserto, o pão físico. O Senhor deu a comer o pão através de Jesus na partilha dos pães, e também deu a comer o seu próprio Filho, Jesus eucaristizado, Jesus sacramentado, que alimenta a nossa fé. Por isso, a vocação que cada um de nós recebe, primeiro a vocação à vida, e depois vamos construindo com a nossa experiência de fé a vocação que nós queremos seguir na igreja. Ela precisa ser, primeiramente, uma escuta. Escutar a voz de Deus através das pessoas, através daqueles irmãos e irmãs que nos estão ao redor, que nos convidam para algo, e escutar a voz do nosso coração interior, para assim, alimentados pela palavra e pela Eucaristia, darmos a nossa resposta. Por isso que Jesus, no Evangelho que ouvimos, narrado pela comunidade de João, faz o discurso do pão da vida. E esse discurso é a identidade de Jesus, é a revelação plena de Deus em Jesus. Mas Jesus faz uma denúncia. Ele diz ao povo: vocês estão me procurando não pelos sinais, mas porque mataram a fome, porque encheram a barriga. E aí vem todo aquele discurso, todo aquele diálogo de Jesus com os seus interlocutores, criando uma espécie de atrito, mas Jesus vai fazendo um processo mistagógico, ou seja, fazendo com que cada um dos seus ouvintes, naquele tempo e nós hoje, possamos compreender que o pão físico, o alimento, ele é necessário, mas o pão da palavra e da Eucaristia são igualmente necessários. Por isso que Jesus provoca eles para saírem da ação e chegarem à fé. Ou seja, não é somente a ação que precisa ser feita, mas é a ação junto com a fé, para que a nossa caminhada de fé seja completa. E assim nós possamos compreender que, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida que desceu do céu, ele está dizendo que, a partir de agora, com a sua presença, com a sua encarnação, o pão que dá a vida eterna é o seu próprio corpo e seu próprio sangue. Ou seja, o sacramento do pão. Jesus presente na Eucaristia é o sinal visível de uma realidade invisível. Nós cremos na Eucaristia como a presença real do corpo e sangue de Cristo. E esse crer na presença real não é o Cristo que está ali, mas é um sinal de Jesus eucaristizado, sacramentado. Então, a nossa vivência hoje é pela revelação sacramental. Quer dizer, Cristo se faz presente, se revela entre nós pelos sacramentos. Mas precisamos de muita fé, e uma fé coerente para conseguirmos compreender tudo isso.
pois não basta saber que Deus está presente conosco. Precisamos senti-lo. E senti-lo presente na pessoa de Jesus e na ação do Espírito Santo em todos os momentos da nossa vida, nos momentos bons e nos momentos que não são muito bons. E por isso nós conseguiremos então sentir essa presença, ouvir o seu chamado e dar o nosso sim. E neste primeiro final de semana de agosto nós fizemos a memória do ministério ordenado, bispos, padres, diáconos, e pedimos para que eles possam ser este sinal da mediação do sacramento e dos sacramentos da Igreja, com a presença de Jesus Cristo no meio de nós, como sinal dessa presença de Jesus, cabeça da Igreja, e o Padre, cabeça da comunidade, ou seja, conduzir a comunidade para o amor e para a fé, para o serviço. Conduzir mistagogicamente para o mistério central da nossa fé, o mistério pascal. A todos os sacerdotes, os ministros ordenados da nossa Igreja, nosso abraço fraterno e gratidão por tudo o que vocês fazem pela nossa Igreja. Amém.